Muito bem, pessoal. Boa noite a todos os que nos acompanham para mais uma aula aqui pelo Gen Jurídico. Hoje estamos aqui relançando o nosso curso online de Direito Civil pelo Gen, curso meu, do professor Simão e do professor Bunazar. Estamos fazendo hoje o lançamento do nosso curso, a edição 2023. Para aqueles que não conhecem, no ano passado, no início do ano passado, nós lançamos esse curso em parceria com o Gen. É um curso completo de direito civil, desde parte geral, lei de introdução, passando por obrigações, contratos, teoria geral, contratos em espécie, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões. Um curso com 79 aulas, né? A gente vai fazer agora até a 80, porque a gente vai colocar uma aula sobre a lei do SERP, né? E que pode ser adquirido com 120 horas no total, pode ser adquirido integralmente ou de forma fatiada, né, de forma isolada, com as disciplinas correspectivas. E hoje, né, nós resolvemos fazer a primeira aula de lançamento, né, do nosso curso tratando de danos morais, polêmicas, e amanhã, todos vocês que se cadastraram, né, que estão aí, fizeram o cadastro, amanhã os senhores vão receber aí um anúncio aí de uma baita de uma promoção aí de lançamento. Já adianto para vocês que teremos outros encontros. Na semana que vem, né, dia 7, se me falha a memória, não, dia 9, né, 9 de fevereiro, nós teremos, quinta-feira, uma aula sobre a lei do SERP, aí já com a participação do professor Simão, né, voltando aí da Europa, né, falando da lei do SERP, que é o tema do momento do direito privado, né, e depois teremos um outro encontro, depois do Carnaval, no dia 23 de fevereiro, tratando aí de revisão dos contratos, que é um dos temas hoje dos mais relevantes, tá? Então já fica o convite para vocês, nós vamos anunciar, mas já se preparem todas essas aulas gratuitas aí, inclusive para que vocês possam se atualizar. Bom, feito esse anúncio, eu quero cumprimentar aqui o meu querido amigo que está comigo nesse projeto, né, professor Maurício Bunazar, para suas considerações iniciais e para cumprimentar todos que nos acompanham aí pelo YouTube. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa estar aqui nesse projeto com o Gen. É uma alegria estar aqui com meu amigo fraterno, meu parceirão aí, o Flávio Tartucci, nosso presidente do IBD Conte, nosso diretor da ESA, um amigão para todas as horas aí. Então, eu estou muito feliz de dizer o seguinte: Simão, Tartucci e eu fizemos uma loucura, né? Um dia, numa conversa, dissemos: pô, vamos lançar um curso nosso só de direito civil? Vamos lançar esse curso. Falamos com a Gen abraçou a ideia, então nós lançamos um curso completo de direito civil, de A a Z, direito civil, que tem matéria que nós damos que na graduação vocês não conseguem ver por conta da escassez de carga horária. Então é um curso que está muito legal. Então o curso foi um sucesso ano passado. E aí, no finalzinho do ano passado, nós nos encontramos e falamos, vamos relançar com novidades, atualizações. Então, atualizamos aulas, o curso está fantástico. E vocês, que muito gentilmente acederam ao convite para assistir essa nossa aula de hoje, vão ter uma surpresa bacana. Vocês vão receber uma proposta de um baita desconto para adquirir o curso, tá certo? Então, fiquem ligados aí, porque vai ser um descontão bacana aí que eu, Flávio e Simão, conversamos com a Gen para que todos tenham, tá certo? Então, hoje nós vamos falar de dano moral. Quando nós falamos de dano moral, nós falamos de um dos temas mais difíceis, né, do direito civil. Ele é muito difícil, há muito material sobre ele, diversos autores escreveram. E hoje, quando as pessoas falam sobre dano moral, elas acabam deixando um pouquinho de lado o conceito, como se ele fosse simples, né? O professor Junqueira de Azevedo, num artigo dele, disse o seguinte: as pessoas pararam de discutir o conceito de dano moral, não porque chegaram a uma conclusão, mas acho que porque desistiram de chegar. Então eu vou fazer uma introdução e vou fazer um bate-bola aqui com o meu amigo Flávio Tartucci. Quando o Sabatier foi tratar a primeira vez desse dano moral, o que ele disse? Né? Até então se entendia que o dano vinha da mere, que era a diminuição patrimonial. Então só se entendia como dano a efetiva diminuição patrimonial. Quando
alguém sofreu um abalo psíquico, um ataque à sua honra, um ataque àquilo que hoje nós chamamos de direitos de personalidade, sempre se reconheceu que havia um sofrimento, que havia um mal causado, mas se dizia, não houve diminuição patrimonial e, portanto, não houve dano. Então havia essa dificuldade de reconhecimento. Sabatier, numa primeira aproximação, disse o seguinte: dano moral é todo aquele dano que não é dano moral é todo aquele dano que não é patrimonial. Então, nós, por mais simples que isso seja, foi um primeiro acender de luzes para a doutrina. Dano patrimonial e o dano moral é aquele que é extra patrimonial, ou seja, é aquele que é não patrimonial. Pois bem, mesmo assim a doutrina ficou, existe ou não existe dano moral tal? Fato é que a Constituição de 88 veio e definiu a existência do dano moral. Bateu o pé e disse, existe dano moral. De modo que nós temos de nos curvar e dizer, existe dano moral, precisamos trabalhar e dizer do que se trata. Hoje é óbvio, todos nós sabemos que o dano moral está aí em todos os tribunais, no dia a dia do cidadão, não é? Mas o que é esse dano moral? Num primeiro momento, e aí eu faço essa nota e chamo o professor Flávio Tartucci, num primeiro momento, dizia-se assim, o dano moral é aquele dano não patrimonial que causa dor, sofrimento, angústia. E aí nós indenizamos a partir de uma ideia chamada preço da dor, em latim, precium doloris. Durante muito tempo, essa ideia funcionou. E a doutrina respirou aliviada, a jurisprudência também. Dano patrimonial é aquele que gera diminuição do patrimônio. Seja pelo aumento do passivo, pela diminuição do ativo. Diminuição patrimonial. Tudo bem? E o que é o dano moral? Dano moral é todo aquele dano não patrimonial, mas que causa dor, sofrimento, angústia. Muito bem. Doutrina respirou aliviada, jurisprudência. Só que aí vem a beleza do direito, não é? Os fatos atropelam o direito. E nós, que lidamos com o direito no dia a dia, somos provocados a agir e a dar respostas. Que tipo de resposta? Olha o problema. Bom, Bonazar, dano moral é o dano que causa dor, sofrimento e aqueles entes, vou chamar assim, que são incapazes de sentir dor e sofrimento. Vamos imaginar um nascituro. O nascituro no ventre materno tem uma série de sensibilidades, etc., mas ele não vai sofrer como sofreria o filho de 15 anos caso o pai dele venha a morrer por um fato de terceiro. Isso é evidente, né? Pelo menos quero crer. A pessoa jurídica, todos nós sabemos, súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. E ninguém vai dizer que a pessoa jurídica sofre, não é? Abalo psicológico. Um outro exemplo, esse até mais radical, imaginemos uma pessoa com uma severa deficiência intelectual que é incapaz de compreender o que se passa em volta dela. E essa pessoa é humilhada, escarnecida publicamente. Evidentemente que ela fará jus a uma indenização por dano moral, ainda que ela não tenha tido um sofrimento psicológico. E aí veio essa que eu posso chamar aqui, se o professor Flávio me permitir, de terceira fase, não é? Do dano moral depois da fase da negativa, que é a ideia de entendermos o dano moral como uma violação ao direito da personalidade. O que você acha disso, Flávio? Esse é um caminho que a gente pode dizer que é seguro até aqui? Sim, sem dúvida. Aliás, é o conceito que prevalece hoje, Bonazar. É o conceito que prevalece hoje de dano moral, isso na doutrina brasileira e também na jurisprudência, inclusive porque a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, e o Código Civil prevê no artigo 52 que aplica-se no que couber as pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade. Dano moral hoje pode ser conceituado como lesão a direito da personalidade. Nós tivemos uma discussão depois do Código Civil, sobretudo em jornadas de direito civil, se o dano moral seria lesão a direito da personalidade ou se seria lesão à dignidade humana. Perfeito. Inclusive, há uma escola, a escola do Rio de Janeiro, do professor Tepedino, do professor Anderson Schreiber, entre outros, que associa o dano moral à lesão à dignidade humana. E, portanto, a pessoa jurídica não sofreria dano moral, mas o que eles chamam de dano institucional. Então, na minha visão, essa corrente acabou sendo vencida na jurisprudência, então é correto hoje
conceituarmos o dano moral como lesão a direito da personalidade. Eu até gosto de dizer, viu, eu gosto, Bunazar, eu gosto muito de usar a expressão dano moral e não dano extra-patrimonial. Perfeito. Porque a Constituição, esse é um ponto interessante, porque a Constituição fala em dano moral, o Código Civil fala em dano moral, no artigo 186, o Código de Defesa do Consumidor fala em danos morais, no artigo 6º, inciso 6, e o Código de Processo Civil, quando vai trazer aquela exigência de quantificação, também fala em dano moral. Então, além do que, né, professor Flávio, se me permite, a doutrina e a jurisprudência de anos adotaram a ideia de dano moral. Exatamente. Mas só para que você possa continuar, então, para que os nossos alunos entendam. Hoje, doutrina que nós podemos dizer majoritária, esmagadoramente majoritária. Dano moral é violação a direito da personalidade. Violação ou lesão, né? Violação ou lesão, perfeito, claro. A direito da personalidade. E aquilo que, inclusive, você destacou, né, do preço da dor, isso também já foi superado há tempos no Brasil. Eu gosto de dizer que o dano moral ele foi objetivado, né? Eu lembro até que na 5ª Jornada de Direito Civil, e já vão mais de 10 anos, né? 5ª Jornada de Direito Civil foi em 2011. Eu, inclusive, fui relator dessa comissão de responsabilidade civil. Foi aprovado o enunciado 445, que confirma a posição da doutrina de que o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento, né? A gente pensar, por exemplo, em caso de lesão ao nome ou inscrição indevida também em cadastro de inadimplentes, né, Bunazar? A pessoa não tem dor, tristeza, amargura, depressão, não tem que tomar remédio, né? É igual a pessoa jurídica, né? Você nunca vai ver uma pessoa jurídica chorando. Eu gosto sempre, lembra quando eu falava em sala de aula, pessoa jurídica num botequim tomando lá um Campari, né? E comendo uma mortadela palito do bar. Você nunca vai ver isso, né? Então, a pessoa jurídica sofre dano moral e a pessoa natural também pode sofrer dano moral sem ter dor, sofrimento, amargura e depressão, né? Então, esse é um ponto importante também para a advocacia, né? Nosso curso é muito direcionado para o pessoal que trabalha na prática, para as provas em geral, né? Falo provas em geral, isso é muito perguntado, né? Então, não precisa ter dor, sofrimento, amargura, depressão. É o enunciado 445. E qualquer bom livro de responsabilidade civil na doutrina contemporânea vai também sinalizar essa questão. Mas, Bunazar, deixa agora eu passar a bola. Mas antes eu vou fazer uma merchan aqui. Antes eu vou fazer um merchan, você vai me permitir. Duplo, né? Primeiro que... E falo isso sem nenhum tipo de constrangimento. Eu estava escrevendo um livro de responsabilidade civil, é um tema que eu adoro. Eu estava escrevendo tal, e o Flávio lançou o livro dele. Um livro fininho, assim. Né? Quantas páginas, Flávio? É que agora mudaram as formatações dos livros até para economizar papel, né? Porque existe um problema tudo caro, claro. do papel. Mas ele tem 1.500, 1.600 páginas. Aí ele publicou o livro, me mandou, Buna. Falei, vai pro inferno, desisti. Não vou escrever o livro que eu ia escrever, você já escreveu. Tá escrito aí. E o meu ia ficar menor que o seu, menos completo. Então tá escrito o livro. É meu manual de responsabilidade civil. E não é um manual, é modo de falar. É um verdadeiro curso de responsabilidade civil. Eu atuo muito com responsabilidade civil no escritório, muito, muito mesmo. É o livro de cabeceira. Eu tenho aqui no meu escritório aqui de casa e lá do escritório onde eu atuo, onde a minha equipe fica. Mas a outra parte... Bom acréscimo, né, Bunazar? Para quem não sabe, o Bunazar advoga aí para alguns comediantes do Brasil que aí tem muito trabalho. Que causam bastante aí, ele tem bastante trabalho por isso. Que são injustamente acionados por danos morais. Mas são os que são mais processados, viu? São todos clientes do Bunazar. Vocês pegaram os comediantes que mais são processados no Brasil, são todos clientes do Bunazar, então ele trabalha com isso no dia a dia. Mas agora, uma coisa Desculpe, só mais uma notinha do nosso curso. O nosso curso ele é muito legal. Você assiste uma aula experimental para você ver. A gente faz o seguinte, por exemplo, igual a gente fez aqui. Quais são as correntes? Essa aqui. Qual que é a dominante? É essa. Se você vai fazer concurso público, você sabe que você tem que anotar, tá certo? Todos fomos professores de concurso público há anos e anos, né? E para advocacia, olha, essa é a jurisprudência, a técnica da petição é essa, a técnica da contestação é essa. Então, realmente, eu não resisti ao merchan duplo aqui, Flávio, do nosso curso e do livro, mas faça a provocação. Não, a provocação é um dos temas que a gente resolveu para tratar aqui, que é essa dificuldade diferencial, o dano moral,
do mero dissabor, o mero aborrecimento? Quando é que se tem um dano moral indenizável, reparável, e quando se tem o mero dissabor, mero aborrecimento? Inclusive, aí você pode compartilhar um pouco da sua experiência prática, porque você passa realmente por testes difíceis aí na sua advocacia, nessa atuação que você tem aí para os comediantes aí do nosso país. Diga lá. Então, esse é um tema muito interessante. E aqui eu tenho pela magistratura em geral uma admiração muito grande, né? Eu costumo dizer que aplicar o direito no caso concreto não é tarefa para qualquer um, né? Os juízes, árbitros merecem aí todos os nossos elogios e todo o nosso respeito. Então, o que é o mero dissabor, né? Eu vou fazer um conceito aproximativo que é difícil definir. São aqueles aborrecimentos do dia a dia a que todos nós estamos sujeitos por vivermos em sociedade, tá certo? A ideia básica é essa. Então, por exemplo, exemplo de mero dissabor no dia a dia. Se eu vou atrasar um pouquinho, não é? A poltrona que você vai ocupar do ônibus que você comprou interrodoviário, um caso que eu vi interessante, tá com algum problema e eles te realocaram em outra. Mero dissabor, não é? Só que, na verdade, o que acontece é a doutrina, nesse caso a jurisprudência, vai analisando os casos e começa a selecionar o que é e o que não é mero dissabor a partir de critérios do próprio julgador. Isso é natural e é inevitável. Então, o que antes era considerado mero dissabor, muitas vezes passa a ser considerado dano moral. Eu vou dar um exemplo para vocês, extravio de bagagem. Por incrível que pareça, durante algum tempo, o extravio de bagagem foi considerado por parte da jurisprudência como um mero dissabor. Hoje, a depender da situação, pode sim ser qualificado como dano moral. Exemplo nessa questão dos comediantes aí, se me permitem essa nota. Onde a gente vê os juízes utilizarem a categoria do mero dissabor? Quando, por exemplo, um político é satirizado, não é? Um político é uma pessoa pública, ou um ator, não é? Um ator vai lá, faz uma peça, alguém vai lá e critica, tira sarro, faz uma paródia, e aí essa pessoa se sente ofendida e vai a juízo pretender uma indenização. No mais das vezes, o judiciário fala, não, pera lá, você é uma pessoa pública, você está exposta a esse tipo de atuação, isso é um mero dissabor. Agora, vejam que interessante, e aí é um ponto que eu chamo Flávio Tartucci aqui de novo à carga. Quando a gente pensa em mero dissabor, repito, são situações de fato que são constantemente apreciados e reapreciados pelo judiciário e que acabam muitas vezes mudando de qualificação. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu fosse tomar uma Coca-Cola num trailer da cidade X aí, vai comer o X-salada de trailer, que é o melhor que tem, né? Não sei o que eles fazem, que é o melhor que tem. Aí você pede aquele X-salada, sabe-se lá o que vem, e uma Coca-Cola. Antes de eu tomar Coca-Cola, antes de abrir, eu olho e vejo que tem lá uma barata dentro da Coca-Cola. Putz, é nojento, né? Eu nunca me conformei que isso não fosse dano moral grave, né? Então, eu olho aquela barata e falo, que nojo, e entrava com a ação. O judiciário, durante um tempo, disse, olha, se você não bebeu, isso é um mero dissabor, não venha não. Recentemente, e aí, jurisprudência com Flávio Tartucci, o STJ disse, olha, ainda que você não haja consumido o produto, porque é inegável, né? Ainda que você não haja consumido o produto, sim, houve dano moral. É isso, Flávio? Exatamente. Isso, 2021 foi pacificado na segunda sessão por resistência da ministra Nancy Andrighi, que o consumo de produto, aliás, mesmo que não haja o consumo, né, de produto com corpo estranho, só o contato com produto com corpo estranho enseja a reparação por dano moral. Eu discordo desse entendimento, eu ficava com a posição do ministro Salomão de que para que haja dano moral, há necessidade do consumo, né? Porque aí o que está se reconhecendo é o dano moral por perigo de dano, ou dano moral, ou a responsabilidade civil sem dano. Mas foi pacificada. A minha reflexão, eu sei que você diverge um pouco. Não. Não, é porque é aquela discussão se isso é responsabilidade civil por sem dano ou por não. dano moral,
Na minha leitura é responsabilidade civil sem dano. A segunda sessão do STJ passou a admitir. Quando há o consumo do produto, não há a menor dúvida que cabe dano moral. Mas a tese firmada pela segunda sessão é que há dano moral pelo risco de dano à saúde, né? Ou pelo perigo de dano à saúde. Exposição, né? Exatamente. Além até dessa repugnância de ter o contato com a coisa, como você mencionou. Mas é aquela história. Você conhece minha posição também recente sobre entendimento consolidado das cortes superiores, cumpra-se, né? Claro, tem que ser cumprida. Eu perdi esse debate do ponto de vista doutrinário, ficava com a corrente vencida, isso às vezes não acontece, né? Então, a decisão a ser aplicada é que há responsabilidade civil nesse caso, só pelo contato com o corpo estranho, sem que ele seja consumido no produto. Aliás, é uma mudança, porque realmente isso era tratado como mero aborrecimento. Tem também aquela discussão de espera excessiva em fila de banco, né? Que também se entendia que era mero aborrecimento, o STJ mudou a posição, e, aliás, tem aplicado aquela ideia da perda do tempo, né? Ou a tese do professor Marcos Dessoni, do desvio produtivo, que tem sido muito citado, né? Eu até penso que as situações podem até ser tidas como reparáveis por dano moral, mas não me parece que a perda do tempo ou o desvio produtivo vai ensejar um dano separado. Eu acho que pode ser enquadrado como dano moral. E, aliás, eu tenho para mim, Bonazar, não sei qual é a sua opinião, que se falou tanto em indústria do dano moral, indústria do dano moral, indústria do dano moral, e isso foi banalizado em sentido contrário, e o que temos é uma indústria do mero aborrecimento, quase tudo virou aborrecimento, né? E eu acho que a tese da perda do tempo, ou a do desvio produtivo, é uma reação para esse argumento. Não sei qual a sua opinião, queria ouvir, né? É um contra-argumento para essa questão aí de usar o artifício do mero aborrecimento. Eu concordo em gênero, número e caso, Tartucci, em gênero, número e caso. Quer dizer, a coisa mais valiosa que nós temos na vida é o nosso tempo. Aliás, é a única coisa que nós não recuperamos, né? A única questão que eu quero colocar para você, aliás, concordo também que o desvio produtivo do consumidor, ou a teoria da perda do tempo útil, que alguns usam, eu prefiro desvio produtivo também. Reparo, eu parei de falar útil, porque o Catalão uma vez advertiu o seguinte: todo tempo é útil, até o mais inútil é útil. Claro. Né? Muitas vezes o mais inútil é o mais útil. Sem dúvida, ele tem todo. Você vai fazer o seu sashimi, por exemplo, né? Que você faz tudo errado, que você adora fazer o sashimi, né? O senhor Bonazar, durante a pandemia, fez curso de sushi e sashimi. Ele tenta fazer, né? Tá quase dando certo, né, Bonazar? Não é isso? Tá quase. Não, tá bom, sushi e sashimi tão bons. Um dia eu vou te chamar aqui. Mas aí nada, imagina. Mas aí, o que acontece? Eu concordo com você. O desvio produtivo do consumidor, a perda do tempo do consumidor, não é uma categoria específica de dano. É o velho e bom dano moral. É uma nova forma de causar o velho dano, não é? Que é o dano moral. E aí, com relação ao desvio produtivo, vou chamar assim, eu queria ver o que você acha. Eu acho o seguinte, a questão da fila em banco, né? Será que por si só a demora pode caracterizar o desvio produtivo? Eu entendo o seguinte, e aí eu queria ouvir o Flávio. Eu entendo o seguinte, que para caracterizar a perda do tempo útil, a perda do tempo, eu prefiro também só a perda do tempo, eu preciso ter uma postura maliciosa do fornecedor. Eu vou dizer para o fornecedor porque é o que normalmente ocorre. Então, poxa, eu quero cancelar minha linha telefônica, o cara vai lá e desliga na minha orelha, tal. Eu lembro que um pouquinho antes da pandemia eu fui comprar uma televisão, que é uma paixão da minha vida. Eu comprei de presente de aniversário para mim, uma televisão fantástica, linda, tal. E aí eu fui passar o cartão, eles não autorizaram. Eu liguei lá, a moça foi meio ríspida, eu também fui, provavelmente, e aí na hora que ela estava quase resolvendo o problema, ela desligou, de propósito. E aí eu tentava ligar, desligava. A solução foi minha mulher falar, que foi falando bonitinha, tá, assim, calminha, tal, tudo deu certo. Mas isso é maldade com o consumidor, né? Eu querendo ir embora, comprar minha televisão, e eles desligando o telefone. Então eu acho que tem que ter um caráter de malícia. Por exemplo, quando você vai a certos bancos, né? Não vou dizer o nome do banco, mas tem um específico. Você vai ao banco, tem assim... 5 caixas, um funcionário trabalhando. Poxa, alto lá. Ele está desperdiçando meu tempo para economizar dinheiro. É justo que ele me indenize. Agora,
tenho lá greve de banco num dia, no dia seguinte, ou é dia de pagamento, tá tudo lotado, cheio de gente, não acho que seja aceitável falar em dano moral por perda do tempo. O que você acha, Flávio, nesse caso? Olha, eu não vejo como requisito a malícia ou alguma intenção de causar dano. Eu acho que, por exemplo, em perda, nós podemos ter outros parâmetros, né? O STJ, em alguns casos, aplicou esse parâmetro para a fila de espera, outros não, né? Mas aplicar a lei municipal, por exemplo, que prevê lá um máximo de espera de 1 hora, né? Chegaram alguns julgados a aplicar isso, depois não. Então, eu não coloco a malícia sempre como requisito. Em alguns casos, até, ela pode estar presente, como, por exemplo, telemarketing, que liga bastante, que tem uma atuação abusiva, né? Mas eu não coloco esse elemento como requisito. Mas, de qualquer forma, eu fico feliz porque a gente concorda na questão de que não seria um dano autônomo, né? Você sabe, né, Bunazar, eu cheguei até a orientar um trabalho de doutorado na FADISP, mas há uma explosão aí de novas categorias de danos, né? Um monte de gente querendo colocar novas categorias de danos como danos reparáveis, né? No Brasil, hoje, nós temos os danos materiais, os danos morais, os danos estéticos, que foram reconhecidos por jurisprudência, inclusive sumulada do STJ, súmula 387, os danos coletivos, né, os danos morais coletivos, os danos sociais, os danos difusos, e os danos por perda de uma chance, né? Mas há uma categoria que é muito difundida na Itália, né, e no Peru, né, país com o qual eu tenho até relações doutrinárias e acadêmicas, lá com o professor Vars, que você conhece bem, que é o chamado dano existencial, né, que foi desenvolvido lá pelo professor Cessarego, né? E é interessante porque o que seria o dano existencial lá no direito peruano, também no direito italiano? O Cessarego influenciou até a doutrina e a jurisprudência italiana, né, um latino-americano, com grande impacto na doutrina europeia, né? O dano existencial, segundo o professor Cessarego, estaria relacionado a perda de uma convivência, né, com familiares, né, que seria o dano da vida em relação, e o dano ao projeto de vida, né, das expectativas futuras que nós fazemos, né? Eu até tive um debate recente sobre a história do dano existencial na pandemia, né? Porque com a pandemia esses sonhos futuros nossos ficaram suspensos, né? Porque a gente lutava para sobreviver, sobretudo 2 anos mais agudos da pandemia, 2020 e 2021. Mas eu não vejo dano existencial, né? Até a reforma trabalhista colocou isso lá na CLT. Aliás, eu dei um parecer ano passado para o Conselho Federal da OAB de que aquele capítulo seria todo inconstitucional, tá, para o Supremo analisar isso, né? O capítulo do dano extra patrimonial na reforma trabalhista. E até uma nota rápida: o que é dano extra patrimonial? Eu não sei o que é, a Constituição não fala em dano extra patrimonial, né? Fala em dano moral. Então, eu não vejo o dano existencial como também é o mesmo problema aí do dano ao dano pela perda do tempo, né? Ou até o dano ao projeto de vida, que alguns querem separar também. Eu não vejo como dano separável, né? O que eu vejo é que a gente precisa valorizar mais o dano moral, que está na lei, está na Constituição, e que a gente tem valorizado tão pouco, né? Com valores pequenos, longe aí do caráter, o caráter de desestímulo da responsabilidade civil, né? O caráter preventivo da responsabilidade civil. E aí eu queria ouvi-lo um pouco também sobre essa questão aí, Bunazar, do dano chamado existencial. Eu concordo com você e Flávio, nós temos isso em comum, né? Aliás, você e o Simão, nós somos civilistas, para o bem e para o mal, né? Para nós, distinções categóricas, conceituais, dogmáticas, elas só fazem sentido quando elas trazem alguma repercussão relevante, algum regime jurídico diferente. Quando eu digo, projeto de vida ou dano existencial, bom, qual é o regime jurídico que eu aplicaria hoje no Brasil? O dano moral, sabe? Então, eu acho assim, que essas distinções que parte da doutrina gosta de fazer, muitas vezes por um espírito novidadeiro, etc., né? Às vezes esvaziam e talvez até dificultem a justiça no caso concreto, né? Então, eu acho que a categoria do dano moral nós podemos reconduzir todos, e se não todos, boa parte desses danos. Eu vou até fazer uma provocação aqui com o professor Flávio Tartusso. Vamos imaginar quais são as espécies de dano, né, com relação à natureza jurídica do dano, né? Não vou falar do coletivo e do individual, porque aí pode ser dano patrimonial coletivo, dano moral coletivo.
com relação à natureza jurídica do dano em si. Dano patrimonial, dano moral, dano estético. Ah, Bonazar, eu acho que o dano estético é modalidade de dano moral. Bom, o que a gente acha ou deixa de achar, nós vamos deixar de lado por enquanto, porque nós temos uma súmula do STJ. É aquilo que o Flávio Tartucci disse. Nós temos que respeitar os precedentes, principalmente aqueles vindos do STJ, que têm a função constitucional de uniformizar a jurisprudência. Então, o STJ reconhece, pelo menos, patrimonial, moral e estético. Muito bem. Bom, Bonazar, o dano pela perda da chance é um dano diferente? Há uma polêmica aqui, né? Uns dizem que o dano pela perda da chance, ora é dano patrimonial, ora é dano moral. Então, nós temos essas três categorias. E aí surge essa ideia do chamado dano existencial. A qual categoria ou qual regime jurídico nós submeteríamos esse dano existencial? Eu acho que essa categoria não faz sentido. E aí me lembra também a construção do professor Junqueira de Azevedo, que tem uma adesão jurisprudencial interessante, que é do chamado dano social, que aí sim seria uma nova categoria de dano, que seria o rebaixamento da qualidade de vida. Mas que eu também, com todo respeito ao professor Junqueira, acho que é uma construção atualmente despicienda. Eu acho que nós poderíamos muito bem reconduzir a questão do dano social ao dano moral coletivo, por exemplo. O que você acha, Flávio? Então, Bonazar, o dano social eu coloco como dano difuso, né? Porque eu, inclusive nas obras, eu entendo que o dano social, o dano difuso, é aquele em que se atinge uma coletividade, só que você não consegue determinar quem são os sujeitos atingidos, né? Já o dano moral coletivo é aquele que você consegue identificar os sujeitos, né? Direitos individuais homogêneos ou coletivo no sentido estrito. Mas você concorda que eu poderia reconduzir fundamentalmente as regras de quantificação, por exemplo, regras, né? Vamos dizer, do dano moral. Eu não tenho ainda um regime jurídico específico do dano social ou não. Não tem ainda, nem do dano moral coletivo, né? É isso, é o problema, essa é a dificuldade. A questão da quantificação, até do dano moral individual, que é o próximo tema, é algo complicado, né? A quantificação do dano estético é complicado também, né? O que se tem visto é por arbitramento e por exemplo, eu doutrinariamente sustento o seguinte, Bonazar, que quando há dano moral coletivo, que as vítimas são identificadas ou identificáveis, o valor devido vai para as vítimas. Quando há um dano social difuso, ou vai para o fundo ou para uma instituição de caridade. Perfeito. O que eu penso é que o chamado dano social poderia muito bem ser qualificado como um dano moral difuso. Nesse sentido, exatamente. Agora, sentido. Vou dizer uma coisa, tá? O STJ muitas vezes chama de dano moral coletivo e manda para o fundo. E na nona jornada de direito civil, eu encontrei lá alguns assessores, teve essa discussão, não falha a memória, na segunda turma do STJ, a ministra Regina Helena Costa ia adotar essa questão de diferenciar, inclusive seguindo essa linha que eu sigo, mas ela foi vencida na segunda turma, né? Porque o certo seria, eu sigo aí o professor Rodolfo Mancuso, né? Dano moral coletivo, eu sei as vítimas, mando para as vítimas, né? Dano social difuso, eu mando para o fundo ou para uma instituição de caridade. Isso não está definido ainda na jurisprudência, tem muita hesitação, né? No caso das pílulas de farinha, né, das mulheres que tomaram microvilar e engravidaram, né? Esse eu lembro até o número do recurso especial, Bruno. Vê se eu acertei aí. Só esse. Você lembra de todos, nem é justo isso. Eu lembro. Mas vamos ver, o pessoal pode fazer um teste. É o recurso especial 866636. Eu acho que é. Recurso especial 866636 de São Paulo. RESP 866636 de São Paulo. Eu acho que é o caso das pílulas de farinha. 866636. Não tenho certeza. Eu já estou ficando meio velho e a Covid me pegou. O caso das pílulas de farinha. Exatamente isso mesmo. Esse eu lembro. Então, esse eu lembro. E eu não preparei, não. Eu estou lembrando aqui de cabeça. Ele não preparou mesmo. E ele lembra de todos. Ele fala só desse, mas ele lembra de todos. Ele sabe mais a jurisprudência do STJ do que o pessoal que prepara os informativos lá. Nada disso. Mas, viu? Então, isso não está muito claro. Eu vou confessar uma coisa. Peraí, deixa eu fazer uma sacanagem com você aqui. Às vezes, ele fica bravo comigo que eu estou tendo que escrever alguma coisa. Preciso falar alguma coisa e tal, e quero saber do julgado, aí eu mando no grupo, que tenho eu, ele, o Simão, e eu falo, Flávio, qual que é o número daquele RESP? Aí ele fala, vai pesquisar, ou não sei o que lá.
Pesquisa aí e manda na sequência. Dá um Google. Dá um Google aí, mas ele manda. É mais fácil falar com ele do que com o Google. Desculpa, Flávio, manda lá. Mas olha, então, o que eu entendo é, dano moral coletivo, eu sei quais são as vítimas, a indenização vai para as vítimas, foi o que o STJ fez nesse caso das pílulas de farinha. No dano difuso, eu não sei quais são as vítimas, toda a coletividade foi atingida, né? Aí, no dano social difuso, aí vai para um fundo ou para uma instituição de caridade, é o que eu entendo, mas ainda isso não está definido do ponto de vista metodológico no STJ. Mas vamos lá, Buna, vamos falar agora dos critérios, a questão do tabelamento e quantificação dos danos morais, né? Eu acho que todo mundo concorda, né? E isso desde a quinta jornada, sexta, sétima, oitava, nona, tem se insistido com enunciados, fala dos ministros, e criou-se uma lenda que haveria uma tabela de dano moral no Brasil. Não há, isso é uma lenda, não há tabela, né? Existe uma moldura, né? Não se admite tabelamento. A lei de imprensa previa tabelamento, foi declarada inconstitucional, texto não recepcionado pela Constituição. A reforma trabalhista que tem tabela, impressionante, né? Porque eu fiz uma comparação, o artigo 223G da CLT é igual ao 53, até os erros são iguais da lei de imprensa, né? Aí, para dar um trabalho para o judiciário, para voltar lá, para dizer que é inconstitucional também esse tabelamento, né? Assim, são coisas que, assim, a gente que tem acompanhado o processo legislativo nos últimos tempos, a gente não acredita nessas coisas, né? Às vezes até acredita, né? Então, olha, tabelamento não há, mas nós temos aí a questão da quantificação, né? Buscar o quantum de beator, hein, Bonazar? Quais são os critérios aí que têm se aplicado? O que você acha sobre esse tema? Eu acho o seguinte, é um tema que todo mundo passa raiva, a gente passa raiva, fala, olha que injustiça esse caso e tal, mas não tem outro jeito. A matéria é mesmo fluida. O que nós temos hoje, e é bastante melhor do que era no passado, são parâmetros jurisprudenciais mais ou menos estáveis, não é? Então nós conseguimos antever, quando em determinadas situações, quanto mais ou menos o judiciário vai fixar. Então, o que você tem que fazer quando você está advogando nessas causas, né? Seja como autor, seja como réu, né? O ideal é você pegar a jurisprudência do Tribunal de Origem e do STJ e fazer um critério para entrar com a ação, não é? Às vezes, tem cidades que tem vara única. E aí, pô, você pesquisando, por exemplo, no TJ de São Paulo, você consegue, vara única, saber quanto a juíza dá de dano moral. Pô, se a mulher dá 10, se o juiz dá 6, se a juíza dá 20, você não vai pedir 100, 200. Então você consegue fixar esses parâmetros. E aí eu volto à carga com algo que o Flávio falou e eu concordo. Respeito aos precedentes, não é? Então, os tribunais e o STJ especial acaba por ter um papel importante para dar esses parâmetros, tá? Às vezes, nós temos algumas decisões que destoam um pouquinho, mas, em regra, segue-se alguma lógica. Então, por exemplo, qual é um critério que eu acho injusto? Um critério que é aplicado, muitas vezes aplicado, mas eu acho injusto. Por exemplo, por incrível que pareça, se eu ofendo a honra do motorista de Uber, por exemplo, eu pego o Uber lá e ofendo a honra do motorista de Uber. Eu pago menos indenização do que se eu ofendo, por exemplo, a honra do professor Flávio Tartucci, que é uma pessoa mais célebre, etc. Às vezes a jurisprudência se fixa nisso, não é? A pessoa da vítima. E isso acaba por gerar, eu brigo muito com isso nos processos, uma discriminação de pessoa. Eu acho equivocado. Agora, eu acho certo, por exemplo, diferente. Se o motorista do Uber me ofende, a indenização que ele pode me pagar é substancialmente menor do que poderia me pagar o professor Flávio Tartucci, por exemplo. Então, um critério que é utilizado é o potencial econômico das partes, tanto da vítima quanto do autor. Tá certo? Com relação ao autor do dano moral, eu acho que faz todo sentido. Com relação à vítima, eu acho que peca por uma discriminação, talvez até inconstitucional.
né? Eu não posso dizer que a honra de alguém mais pobre vale menos do que a honra de alguém mais rico. Me parece isso. Então, entre outros critérios, por exemplo, o meio de exposição. Se eu xingo no bar é uma coisa, se eu xingo no Twitter é outra. Numa revista de grandes proporções, o caso do... me permita citar o nome, mas sem qualquer tipo de questão política, aquele famoso caso do PowerPoint. Não quero citar nomes, não quero citar casos. Uma coisa é eu fazer uma denúncia e publicá-la, por exemplo, na minha rede social. Outra coisa é no Jornal Nacional, fazer uma denúncia que depois possa vir a ser considerada forçada e tal. Sem qualquer juízo de mérito do acerto da decisão de condenado, desacerto da decisão, se tinha sentido ou não tinha sentido fazer aquilo na apresentação, mas apenas para vocês verem que o critério de exposição acaba por ser um critério muito utilizado também, né, Flávio? Exatamente. Buna, eu quero aqui trazer três coisas. Eu acabei de receber aqui da editora. A editora, como nós estamos aí com uma audiência muito grande, já teve gente que pediu aí o benefício do curso. Nós vamos lançar, acabamos de lançar aqui o curso. Nós vamos lançar uma promoção melhor do que do ano passado. Veja só. O nosso curso agora ele está por R$ 958, 10 parcelas de R$ 95, e quem se inscrever ganha um e-book do meu Manual de Direito Civil, edição 2023. Agora é isso? Agora. Boa. Agora aí no YouTube, hein? Então, YouTube, coloca o link Coloca o link no YouTube. Poxa, que maravilha. Então, repete aí, Flávio. O curso vai sair R$ 958, 10 de 95. O curso completo, 10 de 95. Isso. E ganha um e-book do manual. Tá bom, tá fácil, hein? Ganha um e-book do manual 2023, hein? Que maravilha, que maravilha. Poxa vida, que bom. E só para quem está aqui. E outra coisa, o pessoal colocou agora o link, e também amanhã também o pessoal que se inscreveu para essa aula vai receber aí o link para fazer a inscrição. Então, 10 de 95, pode acessar durante um ano, 120 horas, com certificação, e ganha o manual também em e-book, tá? Edição 2023. Baita promoção. Excelente, que legal, que legal, que legal. Baita promoção. Poxa, muito bom, muito bom. Estou aqui até vendo no YouTube aqui. Exatamente. Poxa, que bacana. 10 de 95, curso completo, R$ 958, e ganha o e-book do Manual de Direito Civil, volume único. O gerente enlouqueceu. O gerente enlouqueceu. Esse caso do PowerPoint eu reservei aí para o meu Manual de Responsabilidade Civil. Inclusive, o ministro Salomão, que foi o relator, aplicou a ideia do abuso de direito. Perfeito. Nesse caso. E aí é importante dizer, né, que não tem nenhuma conotação política favorável a esse, contrário àquele, nada disso. É uma questão de análise do critério de exposição. É isso. Então, é muito interessante analisar isso. Você já colocou, já atualizou para a próxima edição do RESP, do livro de responsabilidade já está lá. Foi o julgado principal que eu coloquei no capítulo sobre informação. O Bunazar, é interessante porque o ministro Sanseverino, né, inclusive grande jurista do Rio Grande do Sul, conheço desde quando era desembargador, participante das jornadas, né? E ele criou, na tese de doutorado dele, no livro Responsabilidade Civil, Princípio da Reparação dos Danos, né? Ele criou o chamado método integral. Princípio da reparação integral, né? Isso. Ele criou o chamado método bifásico da quantificação dos danos morais, né? Então, ele diz, e o primeiro julgado, vou ver se eu acerto de novo, o primeiro julgado que publicou, o primeiro informativo que publicou essa tese do método bifásico, veio citar no informativo 470, informativo 470, né? Sei nem porque eu perco tempo olhando. 470. Ele diz nesse julgado que não há tabelamento do dano moral, né? Que no Brasil o tabelamento não pegou, mas que seria importante criar, né, esse chamado método bifásico, em que o que o julgador deve fazer? Numa primeira fase, o julgador analisa precedentes do STJ sobre aquele tema, né? Então, precedentes do STJ sobre aquele assunto. Isso na primeira fase. E aí chega no valor padrão. Na segunda fase, aí o STJ aumenta ou diminui o valor de acordo com os critérios que o próprio julgador, que o próprio STJ, o julgador, né, aumenta ou reduz o valor que chegou na primeira fase.
utilizando os critérios que o STJ geralmente utiliza. Então, extensão do dano, condições gerais dos envolvidos, psicológica, social, cultural, condição econômica, né? Também ele analisa grau de culpa do agente e eventual contribuição causal da vítima. Isso está no Código Civil, nós vamos fazer outro encontro sobre isso, né? 944, 945 do Código, né? Culpa concorrente da vítima, fato concorrente da vítima, como eu gosto de falar, risco concorrente da vítima, né? Analisa também o caráter de desestímulo da indenização, o caráter, alguns falam tem caráter punitivo, né? O que em tese jogaria o valor para cima, e a vedação do enriquecimento sem causa, que acaba jogando o valor para baixo, né? Então, quase que uma dosimetria penal, né? É quase que é um belo método. O ministro Paulo de Tarso Severino é um ministro daqueles que já fez história no STJ, né? É um grande ministro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno, porque eu tenho um pouco de crítica para esse método bifásico, com todo respeito ao ministro Sanseverino. Claro. Né? E também o ministro Salomão que aplica. Né? Tem um caso lá da farsa do PCC que ele aplicou. E se o STJ nunca tiver julgado o caso? Como é que eu vou passar pela primeira fase, né? Não dá, exato. Ele tem esse... Mas o que eu acho louvável no método do ministro é o respeito ao precedente do STJ. Sim. Amanhã ou depois eu sou ministro do STJ, acontece, ai meu Deus, que grave isso. O aumento fala, não, isso é bobeira. Eu falo, não, peraí, vamos olhar o tribunal. O tribunal é superior a todos os ministros, não é? E a cada um deles. É importante que isso fique claro. Então eu gosto. Agora, se não houver, é aquilo que a jurisprudência norte-americana faz, né? É uma matéria nova. Então vamos inovar. E aí cria-se. E o que não vai faltar, ou melhor, o que já não falta, são novas situações potencialmente lesivas, né? Quanto mais a sociedade evolui, maiores as chances de causarmos danos aí uns aos outros. Aliás, imaginemos que nós descobramos de onde veio, claro que é um exemplo hipotético, imaginemos que nós descobramos que a Covid veio de uma farmacêutica específica. Uma hipótese. Imagina, a empresa ia quebrar de tanta indenização que ela ia ter que pagar. E teria que pagar mesmo, imagine. Sim. Certo? Então, imagine E aí, putz, qual é o precedente sobre espalhar um vírus mundial? Não tem. O tribunal que se vire aí para criar alguma coisa. Certo? Bonazar, muito bem. Nós, então, encerramos aí os temas. Eu quero dizer a vocês que no nosso curso, as aulas de responsabilidade civil são todas minhas, tá? Há a possibilidade de você comprar o módulo isolado também. Então, esse módulo de responsabilidade civil, a gente fez a divisão, já que eu tenho o livro lá de 1000 e tantas páginas, né? Eu acabei ficando com esse módulo inteiro. Então, esse tema a gente aborda no curso. Então, há essa opção de comprar separado, mas a promoção que nós estamos lançando e as promoções são todos para o curso inteiro. Vou pedir de novo para colocar aí no GC. Estamos fazendo um curso aqui com desconto, né? O preço cheio lançado para esse ano era R$ 1.597, a gente está dando 40% de desconto, é isso, né? É isso aí. Para 900 está indo para R$ 958, 10 parcelas de 95 e ainda ganha, tá aí no YouTube também, tá? Pode passar no GC também. E, além disso, ganha o e-book do Manual de Direito Civil, volume único, participando dessa promoção, tá bom? Pessoal, olha, faltam 5 minutos para terminar o nosso tempo, né, que a gente tem feito essas aulas de 1 hora, então já fica o convite, não acabamos por aqui. Dia 9/2, nós vamos fazer a aula da lei do SERP. Aliás, esse nosso encontro, ele vai para o curso, né? Nós vamos atualizar os principais temas da lei do SERP. Alguns temas pendem ainda de normatização pelo CNJ. Tá? Hoje houve uma audiência pública para o regulamento da lei do SERP, mas dia 9 a gente vai fazer um encontro, a gente vai fazer até mais longo, a gente vai pegar esse encontro e vai levar para o curso. Porque, ao invés de fazer uma aula, a gente vai fazer um encontro de nós três falando da lei do SERP. Dia 9/2, de novo com cadastro, tá? E depois, 23/2, outro tema que a gente falou lá em Portugal, nos eventos de Lisboa, do professor Araújo, que é o tema nós três, eu, Simão Bonazar, a gente fez lá uma mesa, que é revisão dos contratos em tempos de crise, pandemia.
Então, dia 9/2 e dia 23/2, tá? É isso aí. Canal do YouTube não, é só clicar no link aqui, Ana. Ana, só clicar no link, tá aí já para participar da promoção, tá? E já colocaram aí também o link da promoção e estão colocando o link da próxima live também, dia 9/2, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Então, temos aí muita gente participando. Deixa eu ver se acha alguma aí. A Cristina Piccone comentando, né? O juiz julgou o mero de sabor, em que a casa estava toda rachada por um rompimento de adutora da Sabesp. Difícil, né? Não, eu acho que cabe dano moral nesse caso. Claro, claro que cabe, imagine. Sabor. Tem cuidado aí com as brincadeiras. Gabi Faria Gamer. Eu não estou conseguindo ver aqui pelo... Gabi Faria Gamer. Você abriu duas telas? Sim. Sentença do cliente atual. Direito de vizinhança, dano material procedente, dano moral improcedente. Eu já vi dano moral, cito, inclusive, no volume 4 da coleção, hipótese de relação de vizinhança gerando dano moral, sim, viu? Né? Gabi Faria está dizendo aí. Tem sim, viu? Dependendo da situação, pode gerar dano moral, como teve um caso recente agora, acho que foi em Alphaville, né? Que as imagens rodaram aí na internet, caiu a casa, o muro inteiro, né? Em cima da casa do vizinho. Acho que isso gera dano moral, a criança vendo aquela situação, né? Não, o desespero da família, né? E ele vai narrando, vai cair, e caiu mesmo, né? Que coisa horrível. Dano residencial poderia se confundir ou mesclar entre danos patrimoniais, dano patrimonial moral, ou se restringe a dano patrimonial? Fernando Orleans. Não, o dano residencial seria justamente esse dano que nós estamos citando aí, caiu uma estrutura material e moral, né? Acho que não existe o dano residencial como uma modalidade separada, né? O dano relativo à residência, eu acho que ele quis dizer. Eu acho que atinge o direito fundamentalmente, direito de moradia, habitação. Pode ser, sim, esse caso que o Flávio colocou, faz todo sentido, né? Falar em dano patrimonial e dano moral. O desespero da família vendo aquele muro cair, aquilo é terrível. Janderlane, fico muito honrado de ter sido disponibilizado essa aula aberta, faço parte da Liga Acadêmica de Direito Civil do Amazonas, um aguardo dos benefícios para o curso voltado ao Direito Civil, já anunciamos aqui, né? Rosane, as vítimas que têm estatuto criança, idoso, têm valores maiores? Olha, a condição da vítima é levada em conta, não é só porque tem estatuto, não, mas é pela situação específica, né? De vulnerabilidade, claro. Mas eu não vejo esse critério, a vulnerabilidade, eu vejo a condição da vítima, né? Claro. Esse elemento entra em cena, né? Mas não pelo fato de ter um estatuto próprio. Ainda não vi essa tese, né? Próxima live, 9/2/2023, já está disponível, os links estão aí. Bom, meus caros, então passo aí, Bonazar, para as considerações finais, agradecendo mais uma vez, foi um grande sucesso, tivemos mais de 600 inscritos para esse nosso curso, né? E tivemos aí um pico aí de 150 pessoas, né? 132, estão dizendo aqui. Muita gente. Então, e 600 inscritos que depois vão receber o link aí, inclusive, da aula. Fica lá, Bonazar. Pessoal, eu só tenho a agradecer a generosidade de vocês de nos ouvirem aqui, dizer que é uma honra fazer parte desse projeto ambicioso que Simão, Tartucci e eu idealizamos e que a Gen abraçou também. Então, agradecer a Gen, agradecer aos meus amigos Flávio e Simão, e dizer que estar com vocês é sempre um grande prazer. Professor sem aluno não é nada. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de vocês. A gente recebe as mensagens no Instagram, vocês falando do curso. Isso nos motiva muito. Então, nós temos um grupo, eu, Simão e Tartucci, para diversas coisas e tal. Quando recebemos lá um elogio de um de vocês, a gente posta. Olha aí o que os alunos estão dizendo do nosso curso. Isso é uma grande alegria para nós. Obrigado pela gentileza. E se puderem, aproveitem a promoção aí, porque o curso está muito legal mesmo. Realmente, o curso está muito bom. Tenho certeza de que vocês vão gostar bastante. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Um beijão para cada um de vocês aí.
Obrigado, pessoal. Então, aproveitem a promoção e até a nossa próxima aula, dia 9/2, Lei do SERP, Lei 14.382 de 2022, o tema do momento do direito civil. Esse também é, mas eu acho que só se fala da Lei do SERP. E a gente vai trazer aqui muitas novidades para vocês. Obrigado, gente. Até mais.